Seja bem-vindo, tripulante, ao eSolution Cast, um podcast pensado por mentes inquietas para a gente discutir os desafios do presente e as tendências de futuro do mercado de hospitalidade. E hoje a gente tem um assunto aqui super relevante, que são as finanças sem turbulência. Como se manter seguro em um setor de alta rotatividade? A gente vive o setor do turismo, onde tem essa rotatividade, né, temporadas e tudo mais, e como essas pessoas, esses stakeholders, os colaboradores, enfim, todo mundo que participa desse setor, se organiza financeiramente em relação a essas temporadas, né, a baixa, alta temporada, como que isso fica a nível de finanças. Então, hoje estou aqui com as meninas do Sicoob Unicentro BR, que além de estarem aqui participando comigo, né, nessa conversa, são nossos patrocinadores desde o começo. Agradecer também vocês estarem aqui dessa maneira acreditaram tanto no projeto desde o começo, então, muito obrigada. Estou com a Kênia Ala e com a Morgana Soares para a gente poder falar sobre organização financeira, né? Como que a gente pode se organizar financeiramente, educação financeira, para se preparar para qualquer temporada e qualquer situação que aconteça na vida, né? Porque independente disso, também a gente precisa estar organizado nesse sentido. Então, vou pedir para vocês se apresentarem, contar um pouquinho da história de vocês e a gente começar o papo. Bom dia, Nayara, um prazer enorme, né, estar aqui nessa primeira temporada aí do eSolution Cast. O prazer é nosso. Vocês são nossos parceiros, nossos cooperados, né? Então é uma grande honra cooperativa estar junto com vocês aí, iniciando essa temporada aí desse bate-papo, né? Eu estava vendo ontem, teve tanto episódio, né? Tecnologia, hospedagem, então vocês trazendo conhecimento, a proximidade nessa área que vocês atuam muito bem, né? Nessa ligação de software que vocês têm aí com a parte de hotelaria. Então, meu nome é Kênia Ala, né? Sou administradora por formação, tenho alguns MBAs aí na área de liderança organizacional, finanças, cooperativismo de crédito, negócios, né? Ultimamente fiz um PDA há 2 anos, então a gente nunca para, né, de estudar, sempre buscando. Estou aí no cooperativismo de crédito há 23 anos, né, propriamente na Unicentro, né? Nós vamos falar um pouquinho. E é isso. Vamos discutir aqui um tema relevante, né, e muito importante. Exatamente. Morgana, você. Bom dia, Nayara. Primeiramente, agradecer a oportunidade e o convite, né, por ser um tema tão relevante e que a gente sabe que pode abordar de uma forma tranquila, de uma forma leve e levar isso a todos, né? Então, eu sou a Morgana Soares, de formação sou engenheira agrônoma, diferente, muitas pessoas não sabem, mas eu estou na instituição financeira, na cooperativa, aproximadamente 5 anos, não estou o tempo que a Kênia está, um pouquinho mais nova, há 5 anos aí, mas um período de muito aprendizado, sabe? E que a gente sabe que consegue levar para a população, que é até um dos princípios do cooperativismo, que a gente vai falar futuramente aqui. E agradecer o convite e parabenizar todo esse projeto, né, que está sendo de grande visibilidade aí e todos estão elogiando bastante. Obrigada, gente. De fato, a ideia era trazer temas complexos de uma maneira leve, como um bate-papo, né? Eu sempre falo isso. Então, quando você fala de finanças, mais ainda. Nossa, que assunto difícil, eu não entendo, eu não tive uma educação financeira porque não é da nossa cultura, né? De fato, não está na nossa base educacional. Então, a gente achou que seria super pertinente vocês estarem aqui falando sobre esse assunto, porque, como a gente falou, é um mercado que vive temporada, então as pessoas precisam se organizar. Tem questão de inadimplência, o Brasil é um país que tem, né, esse problema. Então, eu acho que não só para o nosso setor que vive isso, mas para todo mundo é um assunto relevante. E aí, nada mais... acho que é incrível também vocês trazerem esse assunto do cooperativismo, como isso funciona. Então, eu queria entender como que isso funciona e vocês consigam me explicar, ainda não só para mim, mas para a audiência, porque eu sempre falo que eu também estou aqui aprendendo muito. Como que o cooperativismo funciona, como que ele começou, acho que vocês podiam falar um pouquinho sobre isso também para a gente. Então, né, o cooperativismo, ele nasce na Europa, né? Ele nasce lá na Alemanha no século XIX, em meados lá de 1862, com a necessidade de atender mais a parte do crédito para as pessoas que não tinham acesso, que eram os agricultores, os artesãos, eles não tinham acesso ao sistema financeiro, né? Por ser pessoas mais simples, estavam iniciando. Então, o cooperativismo de crédito, ele nasce com essa necessidade.
Trazendo aqui para o Brasil, ele chega aqui no Brasil em meados de 1902, inclusive pelo um padre alemão, ali em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Inclusive, em 2008, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade. Realmente, lá é uma colonização alemã. A língua predominante lá é alemã. Eu não sei como está hoje, mas quando eu tive a oportunidade de visitar, você quase não ouvia ninguém falar português, praticamente alemão. Então, é a cultura alemã mesmo que está ali em Nova Petrópolis. Então, aqui naquele momento, fundaram a cooperativa com esse mesmo intuito, ali com muito pequeno agricultor, muitos artesãos, e naquela época tinha o nome de Caixa. Na Europa ainda se usa muito esse nome de Caixa, né? E hoje essa cooperativa, ela está no sistema Sicredi. Então foi a primeira cooperativa de crédito que surgiu no Brasil. Hoje ela participa do sistema Sicredi, né? Nós temos vários sistemas no Brasil, Sicredi, o Sicob, do qual a gente faz parte, Unicred, Ancosol. Hoje o maior sistema com maior relevância, presença e número de agência de administração de ativo é o Sicob, né? Em 1926 ou 28, 18 cooperativas se unem e criam-se a primeira central, porque existe o Banco Sicob, existe a Confederação, existe as centrais, existe as singulares. O que são as singulares, Kênia? São as cooperativas, não são as agências. Então, a nossa cooperativa é a 5004, que é uma singular que faz parte da central Sicob Uni. Entendi. Que está ligada à Confederação e ligado ao Sicob. Então, as cooperativas, e isso é importante para a audiência, porque quando eles vê Sicob, né, eles falam assim, é a mesma, né? Aqui a gente tem uma outra cooperativa. Não, não é a mesma. As cooperativas são singulares, são independentes, com sua administração, com seus recursos, com todos os seus produtos. Então, não é unificado. Para a audiência entender, é como se fosse uma franquia, né? A gente utiliza a bandeira, né? Estamos aí com o Sicob, mas são independentes, então não são interligadas. Lógico que a gente tem cooperativas em diferentes lugares da mesma cooperativa, né? Como a nossa. Então, voltando aqui na história, em 1988, a Constituição, ela reconhece o cooperativismo de crédito como um sistema financeiro nacional. Em 1992, o Banco Central, através da lei, se não me engano, é 1914, ele regulamenta a cooperativa de crédito, assim como os bancos. Porque é importante falar que as pessoas falam, vou no Banco Sicob, e não é o Banco Sicob, né? É uma cooperativa. E qual que é a diferença, Kênia, da cooperativa com o banco? O banco, ele tem alguns donos majoritários e os acionistas, que eles têm capital aberto, eles são uma SA, né? A nossa cooperativa não, ela é capital fechado. De quem que é essa cooperativa? São dos cooperados, né? Então, a gente falar em sistema de Sicob, hoje a gente tem eles administram mais de 353 bi de ativo, né? Tem mais de 4.800 pontos de atendimento. Chegando aqui para a nossa cooperativa, em 1992, no ano que o Banco Central regulamenta, é o ano que nasce a nossa cooperativa. Naquele momento, ela nasceu com 32 médicos, inclusive o nome era Unicred, era do sistema Unicred. Por que Unicred? O sistema Unicred, ele é o sistema fechado da área da saúde. Eles começaram com médicos, depois eles foram para outros profissionais da área da saúde. Então, a cooperativa, ela nasceu dentro do sistema Unicred em 1992, o qual ela ficou até 2014. Em 2014, ela resolve sair do sistema Unicred e ir para o sistema Sicob, o qual nós estamos até este momento. Por que Kênia teve essa decisão? Até esse momento, a cooperativa, como eu falei, como ele é um sistema fechado, só da área da saúde, o máximo que ele permitia era os familiares. E aí, como já existia as agências de Caldas Novas aqui no sul de Goiás, já existia Brasília, já existia Tocantins, e aí você não consegue mais atender aquele público. E a cooperativa de crédito, ela tem uma responsabilidade social aonde ela está instalada. E a gente não podia admitir as pessoas que não eram da área da saúde nem familiar.
Então, a cooperativa estudou bastante e viu que naquele momento era melhor aderir ao sistema Sicoob, que ele fala livre admissão. Lógico que a cooperativa ela preza muito por qualidade, né? Então, a gente admite por indicação, né? Sempre por indicação, por isso que a gente tem um quadro, não é igual um quadro do banco, né? Sim. A gente não fala cliente, a gente fala cooperado, é um quadro reduzido, porque o nosso objetivo é outro, né? Então, assim, basicamente, a nossa história do início do cooperativismo do crédito e do Sicoob Unicentro BR é essa. Hoje a gente está em 5 estados, né? Que é Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. Nós temos aí mais de 80 agências, estamos aí até outubro finalizando com 9,9 bi de ativo, atendendo aí mais de 150 mil cooperados. Então, assim, é uma cooperativa robusta, né? Sim. Que começou com um sonho de 32 médicos e hoje ela está nessa magnitude. Muito interessante, né? Explica como que funciona assim essa é muito diferente a lógica, muito mesmo. Eu lembro mais ou menos assim alguma época que tinha essa separação. Aqui era dos cooperados, dos médicos, dos professores, sim, do dos agro, agricultores. né? O Sicoob a gente associa muito ao agro. Nasceu, né? E é um modelo de formato muito diferente, né? A gente falou até em alguns encontros que, para nós no Brasil, isso ainda o sistema financeiro ele é um pouco diferente nessa distribuição, mas fora do Brasil isso é diferente, né? Eles têm mais cultura de associação, de cooperativismo, de união. Eu acho isso muito interessante. Eu não sabia que tinha tanta diferença assim. Eu falava que era banco. É até uma dúvida comum. Eu falo que antes de estar em cooperativa é algo que todos perguntam. Falam, mas é a mesma? Não, tem as singulares. Sim. Então, isso é bem comum mesmo, as pessoas terem essa dúvida. Que legal, muito interessante. Então, vocês praticamente gerenciam os ativos desses cooperados que estão, né, dentro desse sistema. Isso. É isso, basicamente, entendi. Isso. Que legal. E em relação a... E aí, assim, eu acho que é importante destacar o quanto isso é relevante para o setor que a gente está. O crédito, ele é importante para todo mundo. Para o empresário, para o financiamento de várias coisas, né? E como que esses projetos funcionam dentro do Sicoob, por exemplo? Sim, é uma cooperativa de crédito, né? E a gente trabalha muito a questão do crédito consciente, porque existe um preconceito, assim como existe um tabu em falar de dinheiro, de educação financeira, existe um tabu em relação ao crédito. A pessoa que toma crédito é devedora, é endividada, né? E nem sempre, né? Nem sempre. O crédito, ele é para fomentar vários negócios, né? Então, eu vou trabalhar com capital de terceiro. Eu tenho um negócio, eu preciso de ampliar, eu preciso de crescer, e eu não tenho capital, eu também não posso mexer nesse capital de giro. Então, aí onde entra a cooperativa de crédito. Por que a cooperativa de crédito? Porque ela tem como o objetivo dela não é lucro, lógico que a gente precisa de prestar conta para os cooperados em relação aos resultados, às sobras, que a gente fala sobra, mas o objetivo dela maior não é esse. Sim. O objetivo maior dela é agregar renda. De que forma que eu agrego renda? Nayara, você está querendo ampliar a solution? Quem eu vou gastar 1 milhão, eu só tenho 500, nós vamos sentar e conversar, desenhar o melhor portfólio, adequar a melhor carteira que vai te atender com um preço justo. Sim, tem porque taxa, aí a gente né? tem Sim, lógico. Né? A gente tem um preço justo para que a pessoa consiga efetuar o projeto dela e não se endividar, que não é o objetivo nosso. Inclusive, a gente tem esta responsabilidade, né, em trabalhar muito com esse crédito correto. Muitas vezes a gente fala, não é o momento, do jeito que você está fazendo não vai dar certo, Sim. Eu vou te emprestar, você vai ficar inadimplente, seu negócio vai entrar em dificuldade. Então, a gente trabalha muito com esse crédito consciente. Sim. Qual que é o objetivo do seu crédito? Qual que é o objetivo? Para que você quer esse recurso? E a gente chega ali próximo, vou te falar, uma consultoria empresarial, Sim. uma consultoria financeira, porque a gente tem vários públicos, são pessoas físicas, profissionais liberais, né? Sim. A gente começou com os médicos, então a gente tem uma gama de profissional liberal. Então, assim, a gente trabalha também com eles na realização dos sonhos, mas sonho com consciência. E o crédito, ele não é ruim. A gente só precisa de ter cuidado como que eu vou utilizar esse crédito, qual que é o objetivo. Perfeito. Né? A Morgana até deu um exemplo, a gente estava trocando ideia aquele dia, e eu achei interessante do papel do gerente nesse aspecto, né, Morgana? Porque é isso que você falou.
E aí depois eu vou entrar nessa parte desses endividamentos do PF, porque você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Mas antes, eu queria que até a Morgana falasse também um pouco sobre isso, porque quando o empresário ele precisa desse crédito, por N motivos, é lógico, só que às vezes a gente não está vendo todo. E você falou para mim aquele dia, eu achei super interessante. Como que é o papel desse gestor, né, desse gerente, que está ali, enfim, possibilitando esse sonho, esse crédito, mas dessa consultoria que vocês conseguem direcionar, né? Porque assim, o que a gente fala sempre? A gente está lidando com vidas e com sonhos. Então, a nossa responsabilidade, ela é muito alta. Então, às vezes, você chega com uma ideia e tudo, e você está tão ansiosa por aquilo, talvez você não tenha enxergado um macro. E a gente está vivenciando aquilo diariamente, com outras pessoas, com outros sonhos. Então, assim, o que a gente tem? O cuidado e a responsabilidade de levar o melhor para você. E de alertá-la também, referente a alguns, por exemplo, carteira agro, citando aí, que a gente vivencia muito. Às vezes não é um momento de você adquirir um maquinário. Então, a gente faz esse tipo de aconselhamento. Não é o período. Então, a gente sente como nem é só uma obrigação, é uma responsabilidade social. Entendeu? Porque a diferença de cooperativa com tradicionais aí é porque você está lado a lado. Você precisa, eu falo que é até de forma personalizada, entender. Artesanal, né? Sim, o propósito daquilo que a gente acaba que sabe toda a realidade da pessoa. Então, sabe, olha, às vezes você está negando um crédito e a pessoa enxerga até de forma... essa negativa, tudo, mas será que é condizente com a sua realidade naquele momento? Então, assim, a gente tem muito esse cuidado e é uma responsabilidade nossa também. É isso que a gente fala sempre. Então, quando uma pessoa senta na mesa, ou então quando a gente visita, igual nós já viemos aqui e tudo, a gente tem que entender o todo. Qual que é o propósito, em quanto tempo será aquilo, então, qual que é o retorno esperado, porque às vezes existem frustrações, claro, né? O mercado, ele está passível disso. Mas, assim, a gente frisa muito isso, que é o cuidado que a gente tem com as pessoas, não é só um número que tem lá. Perfeito. E você falou uma coisa, Kenny, que eu achei interessante, assim, óbvio, né? No mundo do CNPJ, da empresa, é muito normal, vai da mentalidade, como você falou, o endividamento é uma coisa ruim, mas depende, eu achei isso muito bom, porque toda empresa tem dívida, não tem como você só fazer com capital interno. E aí você falou sobre isso, eu trabalho com capital de terceiro, né? Achei o máximo. A empresa trabalha com capital de terceiro, mas e a pessoa física, né? Não dá pra gente falar assim, não, olha... Peguei um empréstimo para fazer uma loucura e estou trabalhando em capital de terceiro. Essa realidade já não dá para a gente aplicar. Achei chique, mas não caio nessa. Vamos assim, trazer de forma diferente para o CPF, né? Porque a gente tem milhares aí de profissão, né, que gira no CPF. Não existe CNPJ sem CPF, né? Não. Então, por trás de um CNPJ tem vários ou um grande CPF. No CPF a gente usa a nomenclatura de investimento. Né? Então, assim, vamos dar um exemplo de um profissional. Vamos pegar um cirurgião dentista, né? Ou um dermatologista, ou um ginecologista, onde eles têm o negócio dele é ali no consultório dele, é na clínica. Então, ele foi mais para o lado de exames, de radiologia, de imagem. Esses equipamentos custam muito caro, porque a gente está falando de tecnologia. Né? Então, a gente tem equipamento de 500, de 400 mil, de 300 mil. E naturalmente ele não é um CNPJ, ele está ali no consultório dele. E aí sim, ele vai adquirir esse crédito como investimento no seu próprio negócio, ali no seu CPF, né? Então tem essas nomenclaturas diferentes. Para o CPF é um investimento. E também assim, se a gente fizer uma analogia, pessoa física em si, ele quer estar planejando uma viagem, alguma coisa assim. De certa forma, eu estou fazendo um investimento em algo, um propósito. Só que a finança, ela vai muito além disso. Não são só números, vai muito de comportamento. Então, qual que é o comportamento? Isso é suficiente para você? Então, às vezes, a gente fala muito de CNPJ, que é muito mencionado tudo. Mas, igual a Kênia mencionou, antes do CNPJ, tem o quê?
São as pessoas. Tem a pessoa física ali. Então, se ela não tiver um bom comportamento como pessoa física, como que ela vai conseguir administrar o CNPJ dela? Só que é alguma coisa, até igual a gente mencionou lá no início, um tabu. Porque quando você fala, eu vou falar de educação financeira, que a gente até vai falar posteriormente, mas eu acho pertinente trazer até agora também, porque a gente está falando de pessoa física. Mas a educação financeira, ela não corresponde só a números. Isso aí, ela vai um comportamento da pessoa. Então, quando a gente fala assim, até voltando o capital de terceiro, a pessoa física, ela também pode trabalhar com o capital do banco. De uma cooperativa. Ela pode usar o capital de terceiro, que a gente fala, né? Terceiro, isso, então, retomando até o crédito. Eu estou utilizando o capital de terceiro, mas eu estou utilizando ele da forma correta, que eu estou investindo numa casa? Sim. Eu estou fazendo financiamento de uma casa, que é algo que futuramente, eu estou pagando determinados juros ali, mas é algo que futuramente é minha, que alguns investidores nem mencionam isso como investimento, porque fala se você pode pagar o aluguel, né? Você pega o dinheiro da casa e aplica. Ainda há uma divergência. Há divergências entre isso, né? Então, o que a gente tem que ver muito? A realidade da pessoa, o contexto e o propósito da pessoa. Então, as finanças vai muito assim, casa muito com isso, com propósito. O que é importante para a sua vida, mas você tem até uma frase que eu gosto muito, gastar bem é viver bem. Então, assim, você está utilizando lá o capital de terceiro, um crédito pessoal para pagar algo inesperado do seu cartão de crédito? Isso é correto? Ou você está fazendo, entendeu? Ou então você está utilizando o capital de terceiro, eu quero comprar essa casa. Porque eu não tenho dinheiro para comprar ela agora. Então, o que eu pagaria o aluguel, eu estou pagando a mensalidade da casa. Então, assim, de certa forma, a pessoa física também utiliza o capital de terceiro. Utiliza muito. E aí, a abordagem que eu queria fazer é justamente essa. Entendeu? Porque esse endividamento, quando é para esse propósito de uma casa, de um carro, quando é feito consciente, eu acho ok. Sim. Mas o problema que a gente vê muito, e aí trazendo para o nosso setor de hospitalidade, como essas pessoas que trabalham, por exemplo, a gente está falando de temporada, tem pessoal que a empresa contrata muitas pessoas, depois demite, porque é por temporada mesmo. Sim. Ou no caso de sala de vendas, né? A gente trabalha com um sistema de multipropriedade que tem dentro da sala de vendas, um captador, enfim, o gerente da sala. O pessoal trabalha com comissão. Como gerenciar esses recursos que vêm de uma maneira, né, variada, como eu falei, depende de temporada, depende de venda, depende de muita coisa, para atingir esse sonho, esse propósito. Porque cartão de crédito é complicado, Sim. É uma cilada muitas das vezes, mas você também, né, conseguir juntar todo esse dinheiro para comprar um bem maior também às vezes é inviável, dependendo da situação. Então, entrando nesse lado de educação financeira, como vocês acreditam que eles podem se organizar melhor para conseguir atingir esse propósito sem ficar assim, eu vou vender o almoço para comprar a janta? Justamente. Aí entra já começa lá atrás, né? Um problema cultural, né? Nós não temos, podemos dizer assim, nosso país é muito pobre em educação de forma geral, infelizmente, né? O índice de analfabetismo infantil aí tem estado que chega até 50%, né? Estou falando da parte infantil, que não é que chegou na idade de se alfabetizar e não alfabetizou ainda. Então, é um país muito jovem, um país muito imediatista. Então, as pessoas pensam assim, é o hoje ou agora. Então, o amanhã pertence a Deus. Só se vive o hoje. Só se vive o hoje, só se tem uma vida, né? Tem algumas frases aí. Então, assim, tudo começa na educação, né? Na cultura, que nós não temos. Mas a pessoa, ela já está na vida adulta, se ela não teve essa educação, essa cultura, ela precisa de buscar, né? Porque aí ela começa a perder o sossego dela, começa a perder noites de sonos. Nessa questão que você falou e que existe muito aqui em Caldas, essa questão da temporada, né? E eles ganham comissionamento, multipropriedade a gente sabe que é até um comissionamento relevante, né? Não é baixo. Então as pessoas precisam de se programar, de se organizar. Eu ganho um fluxo muito alto aqui, eu tenho um faturamento alto, porque eles são PJs, né? Prestador de serviço. Eu tenho aqui dezembro, janeiro, fevereiro, que vai até meados do carnaval, eu tenho julho, que julho é o marco da temporada em Caldas Novas. A pessoa precisa se organizar e fazer aquela média
e dividir por 12, como se a renda dela mensal fosse aquele valor. E ela precisa de ter a disciplina, o comportamento de guardar. E aí entra outra questão, porque o dinheiro, ele é mais sobre emoção. Muito. Muito. Nossa, muito. E ainda mais hoje, né? Redes sociais e tudo você tá vendo um produto aí. Às vezes você pensa pelos algoritmos, o produto já aparece dependendo do seu comportamento. É dessa forma que acontece. Você fala, o algoritmo já escuta. Escuta e aparece. A coisa. É justamente, então, imagina, já tem a dificuldade de não ter a cultura de poupar, já não tem a disciplina da educação financeira e ainda tem uma rede social estimulando para o consumo, aquela vida é maravilhosa, aquela pessoa tem tudo, eu não tenho nada, e aí começa, né? Então, assim, a pessoa precisa de voltar para ela e conversar com o espelho. Não é nem sobre a conta bancária, é sobre o espelho. Porque a gente está falando mais de emoção. Né? Então, eu quero. Não, mas eu preciso. Tem que ser agora. Então, fazer essa autorreflexão e ter mesmo. Porque, igual a Morgana falou aqui, o dinheiro, ele não é o fim, ele é o meio. Ele não é a gente fala, meu objetivo é o dinheiro. Não, ele é a ferramenta do seu objetivo. Só que tem muita pessoa que tem um comportamento, e eu sempre vou falar essa palavra, porque educação financeira é comportamento. Eu achei genial. É comportamento. Então, as pessoas, às vezes, têm um comportamento de achar que o dinheiro, ele é o quê? É meu objetivo. Não, ele é a ferramenta, é o meio para você alcançar aquilo. Então, assim, vai muito de mindset. Quando a Kênia até falou de educação básica e tudo, a gente não tem muito hoje, né? Alguns currículos estão inserindo isso até na educação básica, que é importante. Mas o que cabe, assim, a gente ressaltar? Que além de ter isso, se levar até para as escolas, tudo, mas tem que ter em casa. Ali é a base. Então, assim, eu brinco muito que a gente, para gastar, ninguém precisa ensinar. Né? A criança já sabe, eu tenho uma filha de 2 anos e não preciso. Sim. Eu vou no supermercado, ninguém ensinou, mas ela Só já sabe. Ela quer. Compra, mas ali está o meu papel de ensinar quanto que aquilo custa. E desde criança e pequena é falar assim, você é protagonista da sua vida, porque o dinheiro ele vai deixando a gente, ele faz com que nós deixamos de ser protagonistas da nossa vida. Por quê? Porque eu passo a trabalhar o tempo todo por conta dele e eu não sou dona mais do meu tempo. Porque o tempo, dependendo do que eu compro, hoje em dia eu faço essa analogia. Quanto tempo isso custa? Né? Eu estou comprando essa roupa. Quanto tempo essa roupa custa? E a gente não faz isso, eu só quero comprar. Né? Então, assim, tem muito essa questão. E às vezes a gente até fala muito de escolaridade e tudo, até por conta da escolaridade a nível Brasil, e hoje a gente até estava atualizando ontem de alguns índices, né, Kênia? Então, 79% das famílias, elas possuem dívidas, mas desses 79%, 30% já estão em situação de inadimplência, então de não pagamento. E 12% fala que não tem como pagar. Então, assim, é muito sério. É algo muito sério para a nossa sociedade quando a gente fala desse tema. Isso adoece, né? Adoece. Então, leva a depressão, leva a outras coisas. Então, é um assunto muito sério. Só que o dinheiro e a cultura que a gente tem com ele não vai mudar do dia para a noite. Isso leva tempo. Então, por isso que eu falo, às vezes, lá na base, mas eu tô com os meus 50, 60, mas sempre é tempo de mudar. Sim. Sempre é tempo de inovar alguma coisa que não está indo bem, né? Então, a gente fala disso. Só que, ao mesmo tempo, Nayara, a gente não pode relacionar isso, mas por conta do nível de escolaridade, ele não tem sucesso financeiro. Não, a gente tem casa e conhece pessoas, tem situações de pessoas com nível superior, empreendedores aí, que faliram 3, 4 vezes, né? Até a palestra ali que a gente foi, banqueiros aí, então pessoas que estão no meio. E tem gente com baixa escolaridade que sabe organizar isso muito bem. Então, por isso que eu falo, isso é filosofia, isso está relacionado ao comportamento, ao seu estilo de vida. Tem até uma frase que eu gosto também, que fala assim, quem você é determina o que você gasta. Você está gastando de acordo com o que você é ou não?
Então, assim, tem muito isso que eu gosto Gente, meu pai falava que dinheiro não aguenta desaforo. Não mesmo. E aí eu sempre fiquei pensando muito sobre isso. Dinheiro não aguenta desaforo. Ele vai te tratar do jeito que você trata ele. A minha mãe fica brincando que eu até tenho sorte pra dinheiro e não sei o quê, mas eu acho que é porque... E assim, óbvio, eu tô aqui aprendendo demais. Vocês têm noção. Isso tudo que você falou, Morgana, de comportamento, de emoção, do negócio vir pra você e falar assim, eu quero a endorfina rápida, dopamina você fica bem pensando rápido. naquilo. Você quer aquilo ali. E aquilo que você falou também de o imediatismo. Então, a gente tem um senso de escassez. Se eu não comprar hoje, vai acabar. Vai acabar. E não é verdade. Na verdade, existe um marketing de venda, treinamento, que leva a pessoa a isso. Que já sugere o seguinte, ó. Vamos falar para ela que hoje é o último dia, ou nós estamos aí no mês de Black Friday. Isso é o que mais... Amanhã, gente, hoje cuidado. É amanhã, sim, dia 28, né? 28. E aí o ser humano, ele não quer ter um sentimento da sensação de perda. Não. Eu fiquei de fora, né? Eu não posso ficar de fora. Ainda mais o brasileiro, ele é o primeiro da fila. Da moda, do ele é o primeiro. E Que aí tem essas armadilhas. Demais, é muito consciência, é muito cultural, é muito comportamento mesmo. Vocês falaram num ponto que, assim, não imaginei que a gente ia chegar nessa cerne, porque quando se fala de dinheiro, eu penso muito assim, da disciplina, você tem que ter uma planilha para se organizar, né, distribuir o que você vai ganhar, como você falou, né, por 12 meses e tal, saber quanto vai sobrar, onde vai encaixar o seu sonho, mas a gente é muito levado a fazer o agora, a ter o agora. E como vocês acreditam que isso pode mudar? Eu acredito na mudança apenas com a educação, né? Não só de modo geral no nosso país. Sem educação, você olha para grandes centros, você vê que existe uma educação, um pensamento diferente, então, e é na base. A gente precisa de construir essa base. A cooperativa de crédito, ela tem um papel fundamental, até cumprindo o 7º princípio do cooperativismo, é o interesse pela comunidade. Tem também o 5º que fala de educação, formação, né? E diante disso a gente criou, logo no final a gente vai falar sobre as financinhas. É um trabalho até que a Morgana fez esse ano aí, acho que ela ficou destaque no Brasil. Ela ficou em primeiro lugar no Brasil do Cicobi, hein? Levando para as escolas, né? Algumas escolas já têm, outras não. Então, assim, é papel meu, seu, de todos nós. Quantos funcionários tem aqui na empresa? Então, assim, Morgana, vem aqui dar uma palestra, vem aqui dar uma... Porque, assim, de novo, é tabu. Não, eu não vou falar sobre futebol, não vou falar sobre dinheiro e não vou falar sobre religião. E aí algumas coisas muito importantes ficam no meio do caminho porque ninguém quer falar. E como eu falei, é emocional. É muito. Então, vai tocar em alguma ferida, não vai expor as pessoas. Quanto que você ganha, quanto você está gastando. Não é sobre isso. Mas precisa de ter essa parceria, essa responsabilidade, principalmente das instituições financeiras. É o governo. Não, gente. É papel de toda a sociedade. É autorresponsabilidade, Sim, eu né? acho que mais ainda das instituições financeiras. Tem que começar por elas. É verdade. Né? Concordo. Inclusive, já falando sobre esse ponto, nossa, já quero que vocês venham de novo aqui para conversar com todo mundo, porque eu trabalho com RH, então vejo as folhas e tudo mais, então eu fico observando isso, falando, nossa, agora com o crédito do trabalhador, muito fácil, muito acessível, e aí não tem limite, pode pegar, sei lá, acho que uns 3 ou mais. E aí isso tudo fica assim, efêmero. Eu vou pagar um negócio um cartão de crédito ou uma coisa. Mas às vezes é uma bola de neve. É uma bola de neve. E a pessoa não tem noção do longo prazo. Crédito para pagar consumo. E a gente tem muito que aprender, principalmente não só nas contas mensais, mas até na parte de investimento, né? Que hoje tem mais facilitado acessos aí de várias instituições que têm essas carteiras de investimento. Mas como fazer? O que eu faço? Para onde eu vou? Né? E aí eu queria também que vocês dessem algumas dicas práticas assim, de planejamento sem complicação. Como que eu posso planejar essas minhas finanças mensais? Aí depois a gente fala de investimento. Tem uma máxima, né, que é antiga, que ela fala assim, se pague primeiro. Né? Então, se a pessoa ela é assalariada, ou ela é comissionada, ou ela tem um prolabore, ela já tem ali as despesas fixas, mas ela precisa de se pagar primeiro. Quem não tem o hábito, não tem a cultura, pelo menos começar, que o ideal é que seja 30%.
Não, mas eu não tenho nada. Então comece com 10%. Né? Porque às vezes, principalmente o assalariado, né? O custo de vida também está muito alto, a gente sabe disso, né? E aí a pessoa recebeu, vou pagar isso. Então, assim, se sobrar, eu vou investir. Se sobrar, eu vou aplicar. Não vai sobrar. Não vai sobrar. Por quê? Daqui você vai inventar outros gastos e tudo mais. Então, se pague primeiro, né? A cooperativa, ela tem vários tipos de investimento. E aí vai de acordo com o perfil e idade, né? A gente tem um perfil conservador, o moderado, o arrojado. O conservador aí, hoje a renda fixa, que dormindo você está ganhando 15%, né? Então, muita gente que é investidor de vários fundos de ações, fundo de investimento, renda variável, migrou para a renda fixa, porque dormindo eu ganho 15%. Você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Você não trabalha para o dinheiro. Né? Então tem muito isso. Eu acho que é uma realidade que quando você passa a viver, aí você fica mal acostumado, acabou, você muda a cabeça. Não, né? E as pessoas não sabem que às vezes com R$50 ela pode fazer um RDC. Ali R$200 ela está investindo numa letra de crédito. Sim. Ah, mas o que é isso? Isso é confuso? Não, gente, não é. Então o nosso papel também é mostrar que esses investimentos são totalmente acessíveis. A nossa diferença é o quê? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, na educação básica, eles aprendem a investir em ações. E aqui a gente fica com esse tabu, né? Então, eu acho... igual até a Kênia mencionou, com você dormindo, está rendendo no mínimo 15%. E assim, a pessoa pensa que, não, investir é para rico, para milionário. Então, assim, aí de novo, olhe para o espelho. Olha para a sua vida. Se você ficou olhando a vida do outro, a sua vai passar. Não, eu consigo poupar R$50 por mês, tá ótimo. Previdência, né? Eu consigo fazer, eu vou preparar para o meu futuro. Meu filho nasceu agora, eu vou fazer uma previdência para ele quando ele entrar na faculdade, ou se ele quiser fazer um mochilão, rodar o mundo, né? Ou uma segurança, se eu não sei qual o dia, até quando vou ficar aqui, então como que eu vou deixar os meus? Vocês falando também muito, assim, a gente é uma cultura que não pensa no amanhã a nível de previsibilidade, não enxerga risco nas coisas, né? A gente tem uma população muito jovem, que tem um assistencialismo também, isso impacta, né? Muitos empresários reclamam disso, às vezes, do assistencialismo, que, beleza, tem uma premissa de impulsionar, mas só que não impulsiona, às vezes mantém ali, as pessoas mal acostumadas, não querem trabalhar, enfim. Endividamento por jogos... Né? A gente está vivendo essa fase também, dinheiro fácil. Essa mentalidade do imediatismo, do dinheiro fácil, do que eu vou ter, isso é o erro, acho que assim... Mas por quê? Pior que qualquer pessoa pode ter, de fato. É longo prazo, gente, não existe nada que é fácil, né? Não, e assim, o governo, ele vai liberar o assistencialismo sem educação. Então, o que vai virar? Sim. Às vezes, liberou para sobrevivência. A pessoa está pegando para jogar no bet. É isso. Né? Agora, essa semana, não é assim polêmico, mas é importante a gente falar. Eu vi que ele soltou essa semana, aprovou lá, que tem agora o auxílio pro alcoolismo, né? A pessoa vai ter um salário mínimo. Então, assim, gente, a pessoa não está precisando de dinheiro, a pessoa precisa de tratamento. Se ela não tiver o tratamento adequado, que não é fácil sair de um vício. Não, aqui nós não estamos julgando. Não é fácil. Então, se a pessoa não tiver um tratamento ali, ela vai pegar o recurso e ela vai comprar a bebida, né? Então, não é assim. Não é tratar a seu causa. Problema é dinheiro. Toma aqui o dinheiro. Não, é igual a Morgana falou, dinheiro é ferramenta. Essa ferramenta pode até matar. É verdade. A forma que você utiliza ela, né? Então, ela sem direcionamento, sem educação, sem propósito, não tem dinheiro que chegue. É verdade. Se fala muito que muitas necessidades, elas funcionam como anestesia emocional, que não é uma necessidade sua. Então, tanto que é sério. Então, assim, quando a gente fala desse tema, até, Morgana, uma sugestão, como que eu vou organizar as minhas finanças, tudo começa de você. Lógico ali que tem as premissas também, tem muito falado lá, 50% quando você recebe, 50% para as necessidades básicas. Ali, sua energia, um gasto que você tem mesmo. Aí depois vem os 20%
que você tem que colocar em reserva e investimento. E depois os 30% que falam uma forma, ali você pode ter o lazer, a educação e tudo, mas assim, não é só uma métrica, você ir lá pegar 50, 20, 30, não é sobre isso, é sobre o seu comportamento. Então, assim, tudo a gente vai falar, mas vocês falam, não é a soma, não é, além da matemática, é o que tem atrás dela, né? Não é só a matemática, não é uma conta simples de ser feita, porque cada um tem um estilo de vida. E aí, outro aspecto que você falou também, a gente tem pouco acesso a entretenimento, no Brasil geral. Né? Não é, leitura não é, primeiro, não é um hábito comum e ainda não é considerado tão acessível, nem tão importante, não é tão acessível. Teatro, nos grandes centros que se encontra. Cursos como vocês foram, né, no G4 Vale. Você tem que se deslocar. Então, claro, tem iniciativas de trazer isso para outros centros, mas assim, no geral, né, o acesso ao entretenimento, ele não é tão grande. Ele é limitado. As pessoas têm um ainda, telefone para se entreter. E aquilo ali te bombardeando com venda, coisa barata. Você falou, você gasta R$50 num aplicativo de compra, sei lá, numa Shopee, num negócio assim, de coisa que você nem precisa. Você está alimentando as suas emoções. Isso, estou só participando de alguma coisa que eu estou vendo na internet, as pessoas comprando, e eu quero participar também. Eu vou e... Gente, isso é muito tóxico. É muito complicado. Vou te dar um exemplo. Aqui a gente tem um shopping, anuncia que tal dia vai ter uma palestra com o melhor educador financeiro, gratuito. As pessoas... Aí você anuncia que uma influencer digital vai estar tal dia. Qual vai ter? Aí você vai ver a quantidade. Então, de novo, o interesse. Né? É cultural, é interesse. educação. A gente, na base. É lá na base que a gente precisa de mudar. Nós, como os pais, né? Vocês têm aí 2 pequenas ainda, os meus já estão bem, já viraram homens, né? Mas começa de casa. É verdade. Os pais têm que ter essa responsabilidade. E aí quando a Morgana falou ali, 30, 20, porque o investimento, a educação de investimento, ela você vai poupar para o seu curto prazo, para o seu médio, para o seu longo, para o seu sonho, para o que você quiser. Vou comprar a blusinha na Shopee, né? Não tem problema. E aí ele fala, só que quando você conversa com a pessoa que ela não poupa nada, aí quando você começa para ela, você tem que poupar tantos % pro seu curto, ela já desiste. Porque ela fala, não, tá difícil, não quero. Então, assim, começa com 50, começa com 100, começa com 1.000, porque aí ela vai mudando aquela cultura, aquela visão, aquele comportamento, ela vai começando a ver que aquilo faz sentido. Sim. Que aquilo, o poupar, o ter, é o que vai trazer tranquilidade, felicidade, não é o imediatismo hoje. Porque é muito momentâneo. Quando você tem uma segurança financeira, seja de um investimento ou de uma reserva, você tem paz. Gente, não tem coisa mais difícil, tira paz da gente adulto do que dinheiro, né? Claro, saúde também, mas assim, dinheiro tira a paz das pessoas, tanto que a gente vê, né, como a gente falou, pessoas que estão endividadas por conta de jogos e tudo mais, dão fim na própria vida até por conta do desespero daquilo. Abala a estrutura falta da família. Eu já vi casos de pessoas que fugiram, foi embora, e estava devendo assim 10 mil, que óbvio, é muito dinheiro para a realidade daquela pessoa, mas se você for olhar no todo, gente, tinha alguma forma de ser resolvida, às né? vezes até a vergonha da... A vergonha, então isso é muito sério. Você às vezes agir e aí falar sobre isso, acho que é importante a gente falar muito. Você agir por impulso, te dá uma felicidade naquela hora. Depois, o rumbo é muito grande, você fica sem dormir, você fica mal, você fica mal-humorado, você briga com o marido, briga com os filhos, quer assumir. Tudo. Quando você aprende a guardar, você desfruta, né, dessa segurança a longo prazo. Tem até uma frase também que fala, quando assim, você quer comprar alguma coisa, tudo, aí fala assim, a memória ela vai durar mais que a compra. Porque dependendo da compra que você fizer, aqui no Brasil a gente tem muito essa educação de parcelar, o que a gente não vê em outros países, porque tem outros lugares que nem parcelam. Mas assim, tem aquela história também, se eu pagar à vista e eu pagar parcelado, for o mesmo valor, então parcela. Mas que quantidade de parcelas você está acumulando? Então, assim, quando você está comprando alguma coisa, aquela memória que você vai ter vai durar tanto quanto aquele tênis. Eu faço essa pergunta, às vezes, para
crianças, 6 anos, 7 anos, sabe? E elas ficam assim, pensativas. E nas escolas, quando eu vou, eu aprendo muito também, porque criança ensina, né? Sim. Demais. E aí tem até eu gosto de fazer uma dinâmica com eles, que eu levo 2 caixas. Aí eu pego uma caixa bem simplesinha, com alguma coisa boa, um brinde bom dentro, e uma caixa muito bonita. Que é isso, né? E criança, às vezes, é muito visual. É. E aí, nessa dinâmica, a maioria escolhe a caixa muito bonita. E eu fico assim, eu até brinco que tem aquelas caixas surpresas na máquina, né? Que a gente vai lá, coloca 30, 50 e quer na expectativa, nossa, eu vou conseguir uma televisão, um celular aqui. E aí elas escolhem, aí o que eu quero passar para eles? Porque às vezes você tá gastando ali com a caixa que você não sabe nem o que tem dentro, algo assim, você poderia estar economizando para algo que você quer mais muito, de verdade, né? Então, assim, é muito legal até você ver na prática a criança indo, eufórica, tudo. Então, assim, os adultos hoje são as crianças, né? Sim. De ontem. Sim. Então, que tipo de conhecimento que a gente está levando para eles? Então, eu reforço, a emoção da sua compra, o sentimento dela dura mais do que o que você está comprando? Por exemplo, você está ali comprando tantas coisas físicas, tudo, mas às vezes a memória de uma viagem Muito ou de uma melhor, casa que você está. É verdade. Entendeu? Então a gente é tudo questão mesmo de mindset. E você falou sobre as parcelas, né? A gente fala, é 12 vezes sem juros, 10 vezes sem juros. Aí se você tem o dinheiro, compra parcelado porque de fato, só que o problema é o seguinte, a cilada, que eu vejo muito. Eu tenho dinheiro para pagar à vista, mas eu vou parcelar porque vai ficar o mesmo valor. Aí você pega esse dinheiro e investe. A pessoa não faz isso. Não faz. Aí acumula parcela. Aí, como diz, as parcelas, elas se encontram e elas ficam contra você depois. E você não pega aquele dinheiro e não investe. Você pega, nossa, sobrou dinheiro, comprei o que eu queria, ainda tem dinheiro. É uma ilusão, gente. Não é uma cilada, eu vejo muito isso. Então, eu já vi muitos investidores falando sobre isso. É igual a história do aluguel com a casa financiada. Também. É a mesma coisa, você não tem dinheiro. Se você tem o dinheiro para comprar a casa inteira, muito raro, assim, não é todo mundo que tem. Você vai ter o dinheiro para comprar a casa inteira? Às vezes, de fato, sei lá, você paga a casa à vista, ou você financia, investe, é melhor, o rendimento do dinheiro paga o aluguel, paga, ok. E você fica com liquidez naquele Isso, você dinheiro. fica com liquidez, exato. Mas você não perde o dinheiro, né? Mas faz isso, tem muita gente que faz isso? Não tem esse controle, não tem esse pensamento. A cultura é adquirir sua casa própria em 20, 30 anos. É isso. Você falou um aspecto de investimentos, assim, de ser para todos os bolsos, como a gente falou, de com R$50 você começar, né, ter esse controle. E tem algumas siglas que são muito comuns nesse mercado, assim, de investimento. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho também, claro, eu sei que não vai dar para a gente aprofundar, porque deve ser muita coisa, mas o que é uma renda fixa? O que é variável? Quais são as ações, o risco, LCI, né, LCA, CDI, CDB? Explica pra gente um pouquinho dessas letras. Sim, a primeira aí, né, que é comum a todos, é a poupança, né? Essa aí ela está comum a todos, já ouviu falar e conhece, é mais popular, né? E aí, para renda fixa, a gente começa, por exemplo, na cooperativa de crédito, a gente fala muito no RDC, no banco fala CDB, né? Depois de 30 dias, você passa a ter uma liquidez diária. Antes de 30 dias, se você resgatar, você tem o IOF. Então, a gente não recomenda, né, a pessoa. Para quem vai começar, não, mas vai ficar preso quanto tempo? Já começa, a pessoa já começa a ficar aflita. Não, só 30 dias, né? Porque quem não tem o hábito, você tem que começar aos poucos, com prazo menor, com valor menor, para ela não assustar. Então, essas rendas fixas são RDC, que ela tem imposto de renda, que depende do prazo que você aplica, que tem as alíquotas sobre rendimento. Partindo daí tem LCI e LCA, que por enquanto ainda é isento, né? Que é apenas para... eu vi que pode ter uma alteração, né? Pode, eles querem alterar isso daí. Que tributou os dividendos, né? E agora eles querem tributar aí o LCI e LCA, que também só permite para a CPF. E também ela tem um bloqueio, é no mínimo 6 meses, né? Ela era 3, depois o governo passou para 9 e agora reduziu para 6. E ela não resgata por nenhum motivo. De doença, de morte, não resgata. Então, LCI, LCA, a pessoa, o gerente que está, ou o assessor que está ali orientando a pessoa, ele tem que deixar bem claro que aquele recurso está bloqueado por aquele tempo. Essas duas siglas são as mais comuns em renda fixa, né? E aí a gente parte para... nós temos também a letra financeira,
que ela tem um percentual mais CDI, mas também é uma carência maior, né? Ele te dá, quanto maior o prazo, maior o retorno. Quanto maior o retorno versus risco, né? Que aí a gente já passa lá para a renda variável, que são as ações, que é o mercado das bolsas no mundo inteiro. Então, qualquer coisinha que acontece na Ásia respinga aqui. A gente vive num mundo globalizado já faz um tempo. Então, essa renda variável, ela te promete um retorno maior, porém você precisa de ter um perfil, pelo menos moderado, de arrojado para você, e aquele recurso eu não mexo nele. Não pode precisar dele. Aquele recurso é para investir. E assim, renda variável é tempo, é longo prazo. Eu coloquei hoje, no próximo mês eu quero ter esse rendimento. Não tem isso, porque varia, oscila muito, né? Então tem uma gama. A gente tem no nosso aplicativo também os fundos de ações, fundo de investimento, fundo imobiliário, né? Tudo mediante prazo e risco e perfil. Perfil. Né? Reserva de emergência. O nome já fala, não é emergência? Não é liquidez? Aonde tem que estar? Na renda fixa disponível. Sim. Aí eu vou pôr minha reserva de emergência lá no LCI 6 meses. Não, então não é reserva de emergência. Sim. A minha reserva de emergência, ela tem que estar ali com 30 dias. Ela tem que estar disponível no RDC, no banco, no CDB. Tem que estar disponível. Agora, o que eu vou fazer lá para minha aposentadoria, aí é diferente, é longo prazo. Perfeito. Aí eu posso ir para as siglas do PGBL, que quem paga muito imposto de renda, ele tem uma dedução de 12% sobre a renda bruta, ou ele vai para um VGBL, que é um seguro de vida resgatável, que a tributação, sim, já vi esse VGBL. A tributação dele não é sobre o montante, é sobre o rendimento. Então, tem investimentos curto prazo, que é reserva de emergência, médio e longo prazo. Então, depende do momento de vida. Uma pessoa idosa, eu não posso falar para ela fazer um investimento a longo prazo. Uma pessoa a partir dos 65, não podem falar isso, né? Que hoje 65 é jovem. É, né? verdade. Mas vamos dizer 70, né? 70. O recurso dela tem que estar em liquidez diária. Ela não sabe quanto tempo de vida que ela tem. Eu não sei o tipo de saúde. Então, depende tudo do estado físico, saúde, mental. Quando eu estou no início, eu estou produzindo, né? Que você começa ali aos 20 anos até os 50. Então, você está nessa crescente. Ali eu estou poupando, ali eu vou fazer médio, longo prazo. Depois eu começo a descer. Então, depende do estilo de vida da pessoa e no momento que ela se encontra. Basicamente são essas. Se eu esqueci de algumas, acrescenta. Não, mas de investimento assim. E às vezes tem outras particularidades. Por exemplo, assim, uma pessoa que ela tem dificuldade ali para tirar essa reserva mensal, mas ela quer muito comprar uma casa ou um carro. A gente tem outras possibilidades, como um consórcio. Sim. Também. Muito consórcio. O consórcio, ele entra no tema de crédito. Sim, né? Porque o consórcio, ele é o quê? Uma carta de crédito. Sim. Vai ser analisado seu CPF, sua capacidade de pagamento. Eu vou comprar um consórcio, eu estou com o nome no Serasa, meu rating está ruim, eu vou comprar, vou pagar e vou dar um lance. Não quer dizer que você vai ser contemplado, porque ele é uma carta de crédito. Mas o bem vai ficar em garantia. Mesmo assim, consórcio é uma carta de crédito. Inclusive, muito utilizada no nosso cooperativo, destacar aí para a audiência, que o Cicobi ele possui a menor taxa de administração do mercado. Então, a gente tem um índice de adesão muito grande, um índice de contemplação. Nós trabalhamos muito com a venda consultiva. É uma forma das pessoas aumentar patrimônio através de consórcio. Não, vale é tão muito a bom pena. Isso. Muita gente que vai, eu quero comprar um carro, às vezes assim, pessoas 20, 18 anos que recentemente está habilitada e vai com esse sonho. Aí passa ali um ano, às vezes, eu vim mostrar o carro. É muito bom você participar disso que também. legal. Acontece muito eles isso. retornam. Olha aqui, Morgana, eu vim mostrar o carro que deu certo com o consórcio. Muito obrigada. Como se você tivesse feito. Participado mesmo, né? Então tem muito isso, o consórcio. Nós participamos já de vários aqui em Caldas, né? Eu atuei muito aqui na região sul, Morrinhos, Itumbiara, Lusiânia, teve aqui próximo, Uberlândia, né? Catalão. Nós já participamos assim, de várias contemplações de aquisição de imóvel, construção, a gente participar desde a terraplanagem, junto com o cooperado, né? Então, porque a gente prega muito a filosofia do ganha-ganha. A cooperativa precisa de ganhar e o cooperado precisa de ganhar. Então, não tem ganha-perde para nenhum lado.
A Unicentro, ela é muito forte nisso. Os dois lados têm que ganhar, né? E a cooperativa, ela é do cooperado. Então, se o cooperado não contribuir para que ela evolua, para que ela melhore, ela não vai crescer, ela não vai evoluir. Então, precisa de ter essa consciência. Eu não, você além de cliente, você é um dos donos. Então, você tem os seus direitos, mas você tem as suas obrigações. Então, quanto mais produto financeiro eu adquirir na minha cooperativa, mais eu vou fomentar ela. É verdade. Quanto mais a minha vida financeira, todos os produtos que existem no mercado financeiro, em termos de previdência, de investimento, de crédito, de consórcio, de seguro de vida, uma infinidade de produtos que a gente tem. Tudo que eu precisar, eu procurar minha cooperativa, e se cada um tiver este comportamento, essa atitude, a cooperativa só cresce. É um senso de pertencimento. De pertencimento. Porque a cooperativa, ela é o quê? Ela é formada de pessoas para as pessoas. Coletividade, né? Na prática mesmo. Sim, então tem essa questão. E a gente acompanha a construção, a obra fica pronta, vem aqui tomar um café, ou a reforma de uma clínica, a construção de uma clínica. Então, assim... hotéis também, que a gente aqui está falando, né? Reforma, sim, tudo também. Vários, assim. Aqui em Caldas, como a agência está aqui, a cooperativa está aqui há 23 anos, nós participamos de vários empreendimentos aqui junto com os cooperados que estão aí um sucesso danado, né? Eu tinha cooperado que tinha medo. Eu lembro que uma vez ele tinha uma clínica e ele pagava um aluguel, ele pagava acho que era 3.500 de aluguel, e eu falava para ele, vamos fazer um consórcio, e ele com muito medo, e ele já tinha uns 100 mil guardado, né? Ele, com a disciplina ali de poupar. Falei, olha, vamos fazer um consórcio, faz um consórcio de 300 mil, e aí depois, você tá doida? Você tá louca? Quanto tempo? Então, assim, resumindo, né? Depois de muita conversa, acho que foi 1 ano essa conversa, né? Fazendo os cálculos, projetando. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade de fazer essa venda consultiva, que é o propósito de ser a solução financeira do cooperado. Que isso daí é uma missão do Sicoob e da Unicentro, ser a solução financeira do cooperado, não é ser o problema, né? E eu lembro que a gente ficou aí 1 ano conversando sobre isso, e ele adquiriu o recurso, ele aumentou a carta, porque a gente tem a possibilidade do seguinte, você aumenta a carta, dá o lance embutido, usa o lance embutido 25% para você diminuir o seu aporte financeiro, né? A gente programou tudo, ele fez, deu certo, ele foi para construir. Resumindo, hoje ele está na clínica dele, o que ele pagava de aluguel, ele recebe de aluguel. Gente, é tão emoção, e olha, né? O patrimônio dele. Sim. Né? E o que ele deu de lance, ele já reduziu o valor que ele pagava. Ele não criou só um espaço para ele criou outras salas que ele alugam. Então, ele saiu de um lugar que já não tinha como atender mais os pacientes, ficou pequeno, e aí ele precisou de crescer, né? Então, ele foi para um lugar maior, melhor, ele oferece conforto para o paciente, ele oferece qualidade de atendimento. Então, ele ganhou em todos os sentidos. Tem um aumento do seu patrimônio. Eu acho que hoje a parcela dele, ele deve pagar uns R$600. Nossa, desse gente, consórcio. Consórcio vale a pena demais. E ele recebe muito mais, e sem contar a valorização do patrimônio. Amanhã eu vou aposentar, não tem a clínica. Você vende imóvel, você aluga. É tão sentimento, né? Que a gente falou, é tanta emoção nessa parte financeira, tanto para esse imediatismo, quanto do medo também, né? Que você falou o medo, não, vou fazer uma dívida desse tamanho, meu Deus, eu não sou capaz. Nossa, né? Dá medo de não conseguir, mas você tem esse apoio, essa solução. Mas quando entra esse medo, assim, ainda mais quem tem filho pequeno, fala, nossa, se eu morrer, então a gente tem outro cuidado. As nossas operações de crédito e consórcio, todas têm prestamista. É o seguro. O seguro. Todos têm prestamista, porque a única certeza que você tem é essa. E faz a diferença. Muito. E aí a família já tem a dor da perda. Sim. A vida continua. Então, ela não vai... Eu falo, olha, viúva da Unicentro não tem problema, só tem solução. Porque se ele deixou dívida, vai ser liquidado. E o que ele tem aqui, você vai resgatar. Outro dia, a gente estava numa ação de seguro, né? A gente é muito forte em seguro, com um leque muito grande de cobertura. E eu estava com até cooperada da Morgana. Eu falei para ele assim... Quanto tempo você está aqui na cooperativa e você não tem seguro de vida? Ele falou assim, eu já te falei que eu não faço seguro de vida. Eu falei, por que você não faz seguro de vida? Não, porque se eu fizer, eu vou morrer. Aí meu Deus do céu. A mentalidade, né? Aí eu virei para ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, morrer você vai mesmo. Não tem... Então, assim,
eu não posso falar o nome, né? Eu falei assim, você não pode deixar ela triste. Porque assim, no dia que você morrer, quando ela entrar aqui, eu vou falar... E aí eu falei pra ela, a gente brincando, né? Mas é porque a vida continua. Não, Sim, e aí ela a falou vida em tom continua. alto, eu comecei a rir. Ela falou, não, ela vai sair sorrindo daqui, você pode ficar despreocupado. Não vai... E de fato, assim, já é uma dor tão grande, Não, gente, né? mas isso faz diferença Mas mesmo. você sabe Nossa, por quê? A gente tem vários casos que a pessoa, o provedor faleceu, a conta era individual, Nossa. a família, a mulher não trabalhava, a conta não era conjunta e a pessoa não tinha o recurso para pagar a conta de energia. Quando você tem um seguro de vida, você recebe em 30 dias. Ele não entra em inventário. Não é. Aí imagina a vida dessa família, um patrimônio gigantesco, porém não tinha liquidez. E fica tudo travado. Fica. É. E se você tem filho isso. menor, pior, porque vai para o Ministério Público, Sim. porque protege o menor. Sim. Então, assim, o seguro de vida e outra, ele não protege, assim, ele não é só para quem você está deixando. Se você tiver uma infelicidade de ter uma doença grave, o seguro cobre. Sim. Se você tiver uma invalidez, perder algum membro, é assim, seguro é algo que ninguém quer usar. É igual plano de saúde. Ninguém quer usar, mas e o si que ninguém tem? E se o si que você não sabe, você precisar, então você sabe que você tem aquela segurança. E tanto que é cultural, né? Porque carro, geralmente, a gente não sai com ele sem um seguro, né? Eu não ando. Eu também não. Eu falo, meu Deus, se acontecer alguma também coisa. Não. E quando a gente viaja, vai pro exterior, o que eles seguro exigem? também. O seguro. E aqui a gente fica com esse questionamento, mas faz parte também de uma educação financeira o seguro. Demais da conta. E isso aí salva, é igual a gente falou, te deixa um pouco mais tranquila, apesar da situação ruim. Porque situações ruins vão acontecer com qualquer pessoa. Faz parte da vida. Então, como eu consigo amenizar essas situações que vão acontecer ao longo da vida? E o seguro, ele é um planejamento financeiro, igual um investimento, porque é momento de vida. A pessoa é solteira, não tem ninguém. Se ela for contratar um seguro de vida, que a cobertura dela maior seja por acidente ou invalidez, não por morte, porque ela não tem beneficiário. E eu falo que seguro gosta de gente nova e saudável. Se você for contratar um seguro aos 65 anos... vai ser caro. Ele vai ser mais caro. Então, em que momento de vida que eu estou? Eu tenho os meus filhos, então eu vou fazer uma cobertura bem maior, porque se algo acontecer aqui, esse seguro, eles vão terminar os estudos deles. Não, eu já criei meus filhos, eu tenho um patrimônio, eu tenho renda, às vezes eu não preciso de ter o seguro mais. Ou o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aquela cobertura de morte e vou deixar uma cobertura de doenças graves, que ninguém está livre, né, disso, e vou deixar uma cobertura de invalidez. Porque aí eu já tenho um patrimônio que eu vou deixar para os meus herdeiros, então não faz sentido eu ter seguro. Então, o seguro, ele é momento de vida. Momento de vida. Eu tô novo, solteiro, eu não vou fazer seguro de vida. Vou fazer isso com essa cobertura. Eu tô idoso, eu paguei seguro a vida inteira e agora eu vou cancelar. Porque eu já não tenho ninguém que depende de mim, eu já tenho as minhas rendas, não faz sentido eu pagar esse seguro, né? E tem outras formas também de seguro resgatáveis. Então, seguro também é um investimento. Faz parte do planejamento Do financeiro, planejamento né? Interessante financeiro. ver por esse lado. Eu nunca tinha pensado dessa forma de ser parte de um planejamento financeiro. Eu sou adepta do seguro também, acho que é importante ter em tudo, porque quem passou... Eu seguro de vida. E depois que eu tiver a Eu acho que eu tô valendo mais morta do que viva. Mas infelizmente, Kênia, porque assim, eu passei por uma perda na família desse jeito. E a gente sabe o quanto isso te alivia um pouco de toda a situação que você já vai ter que passar. Aquela brincadeira que eu fiz, né? A viúva vai sair alegre. Mas, gente, a vida continua. E eu já vi tanta coisa assim. A pessoa já está sofrendo a perda e ainda existe a perda financeira. Existe os próprios, porque a vida não para. Então, quando eu brinco, assim, eu já vivi muito casos assim. Porque fala, o herdeiro não herda dívida, o espólio que herda dívida. Só que às vezes o espólio, que é os bens que ficam, eles acabam só para pagar inventário, só para pagar a dívida que ficou dos próprios bens. E acaba, assim, fica sem nada. Assim, isso é 100% de todos que faleceram. A primeira pergunta que a família, quando ela entra na agência, que ela senta, que ela pergunta é isso. Ele deixou seguro de vida? É a primeira pergunta. A gente... Então, isso é estatística comprovada.
estatística vivenciada, né? Vivenciada. Que a gente vive Sim, isso. vivenciada. E assim, é muito difícil. Quando a família ali, ela não tem esse suporte, tudo. E acaba que a gente se sente responsável. Porque a gente poderia fala, ter eu não insistido com a pessoa. Eu não ofereci Você para sente ele. responsável. Então acaba que a gente fica como corresponsável por isso também. Nós tivemos uma situação que ele tinha um seguro de vida todo o tempo. E ele cancelou. Depois disso ele contraiu uma doença muito grave, ele veio a falecer e a filha ficou sem seguro. Nossa, pensa a vida inteira, Né? muito triste. Então, igual eu falo, olha, eu nunca quero que você utilize esse seguro, nenhum deles, igual o plano de saúde. Mas o se, e que a gente não tem controle sobre a situação, eu tô livre disso. Não, não tá. Ninguém tá livre de nada. Não, infelizmente. Né? E alguns planejamentos a gente precisa fazer, ainda mais quando a gente tem alguém que depende. Eu não tô falando só de filho. Às vezes as pessoas, os pais dependem daquela pessoa. E aí? Né? Sim. Se ela vem a faltar, como que vai ficar os pais? Como que vai ficar aquela pessoa que depende de você? Então a gente precisa de ter essa consciência, esse despertar. Tem que estar bem ativo, bem esperto mesmo para tudo isso que a gente falou, planejamento da renda, dos investimentos, porque, gente, dinheiro tira a noite de sono, né? Tira a paz. Então não dá para bobear mesmo não. E que bom que o Sicoob é tão parceiro nesse aspecto, né? De ter essa proximidade com os cooperados, de conseguir ajudar, dar essa consultoria, acompanhar. Isso faz toda a diferença. E eu acho que é um grande diferencial, e até em relação aos bancos digitais. Os bancos digitais, eles não conseguem fazer essa proximidade tão pessoal. Tem outros, digamos, outros benefícios, mas eu acho que, de fato, nesse aspecto nunca vai ser substituído, porque nada substitui essa troca, né, de ideias, de experiências, de olha, vai por esse caminho, e isso é fantástico mesmo. Fiquei muito feliz de ouvir todas essas possibilidades que vocês falaram, porque às vezes falta conversar mesmo, né, e pensar, e conversar com o gerente, ter esse relacionamento. Esse projeto que a gente tem, na hotelaria, a gente é chamado também, Sim. até você havia comentado que para trazer. A gente tem hotéis aqui, clubes, que nós somos chamados para fazer esse tipo de ministração para o pessoal de vendas. Sim, isso é importante. O pessoal de vendas teve um evento das crianças, né? Que foi lá da Lagoa Quente, o Parque da Lagoa Quente, que é nosso parceiro. E a Morgana teve um contador de história também. Sim, tem um conto que ele fica parecendo o Monteiro Lobato. Fica. Sei, todo fantasiado. É uma pessoa. Isso, como que ele chama o personagem? Zé do Conto. E daí ele se veste e ele senta no chão ali com as crianças e ele vem com as finanças. Sobre coleção. Vamos falar deles então, Morgana. Como que funcionou esse projeto de vocês? Olha que lindo, vou mostrar pro pessoal. Então, aqui, é até um dos princípios do cooperativismo que a gente tem. Então, durante todo o ano, a gente vai em escolas, vai nas empresas, vai nos clubes, que teve o Zé do Conto, tudo, para levar isso. É igual a gente falou aqui o tempo todo. A educação, ela começa em casa, é na infância. Então, ali, é muito legal. Aqui são atividades e são práticas básicas, como energia, como economia, como, eu quero isso, o imediatismo da criança, né, também. De querer tudo que vê no mercado, aqui, esqueceu a televisão ligada. Então, são ações simples do dia a dia que ele leva, mas de forma que enfatiza para a criança, sabe? De uma forma lúdica, né? Justamente. Olha, esse aqui tem até atividades. Esse aqui do Caio achou uma moedinha, ele também é muito bom, ele ensina até a poupar, porque aí, até de forma rápida, ele ganha uma moedinha. Só que com aquela moedinha, ele não consegue comprar algo que ele quer. Mas assim, com a economia da moedinha, ele consegue chegar no objetivo dele, que é o que a gente fala. O dinheiro, ele é o quê? Ele é um meio, ele não é o fim, né? Ele não é o objetivo, ele é o caminho. Então, eles abordam muito isso. E a gente, assim, é bem forte nisso. Que gracinha. Nessa educação E como financeira. que faz para o pessoal ter acesso a essa coleção Financinhas? Então, de certa forma, a gente até busca as escolas, né? O Sicoob aqui em Caldas, a gente vai até as escolas perguntando se tem interesse e tendo a conta também no próprio Sicoob e tudo. Então, a gente faz questão de não só os pais, mas as crianças também
participarem da Isso. cooperativa. Isso. Que lindo. Nossa, esse da moedinha eu achei muito legal. É muito legal. Porque esse relacionamento com dinheiro, as crianças, de fato, têm que aprender a ter. Porque, às vezes, eu como mãe, né? Nossas filhas são coleguinhas de escola, se adoram, inclusive. Mas, como mãe, eu já fico preocupada, assim, às vezes é uma coisa que ela quer e para mim não custa muito. Só que não é o custar, é a sensação de que ela vai ter, que ela pode comprar tudo. Né? É a facilidade. Né? E eles aprendem muito rápido. Muito. Quando eu levo a Helena no mercado, ela adora, óbvio. Né? E aí ela já sabe que ela pode escolher uma coisa só. Só uma coisa que ela pode escolher. Então, ela vê outra coisa, eu falo, não, é uma só. E aí ela, às vezes, permanece no mesmo, às vezes troca. Uhum. E aí, às vezes, é tão interessante isso, porque eu pego alguma coisa que ela gosta e coloco no carrinho. E ela fala, não, mamãe, esse eu não quero. Porque ela pensa que assim, não, eu vou ter que trocar. Eu não quero esse Danone, eu quero o chocolate, sei lá, uma bolacha. Aí eu falo, não, esse daqui é a mamãe que vai comprar. Esse aqui é pra você levar pra escola, explica. Ela já tá tão automático que ela pensa assim, não, é só um, então eu vou ter que escolher. Se minha mãe colocou esse negócio aqui que é pra mim, eu vou ter que deixar o que eu escolhi. Eles aprendem muito rápido, não, né? Criança... E às vezes na minha cabeça assim, não custa, o negócio tá tão baratinho, às vezes vou comprar, mas eu falo, não, mas eu não posso ensinar ela que é tão fácil ter as coisas. Porque não é só dinheiro, né? É emoção, é o acesso fácil. Mais emoção. É achar que vai poder comprar tudo, e se não comprar, dá aquela birra. As entrelinhas são maiores, né? São maiores. Quando meu filho era pequeno, que ele falava, eu falava assim, mas hoje a mamãe não tem o dinheiro para comprar isso. Passa o cartão, mãe. Passa o cartão. Então ele sabia que existia o cartão. Hoje não é o cartão, hoje é o Pix. Mas o Pix... Você precisa para fazer dinheiro. o Pix tem que ter o dinheiro lá na conta, né? Sim. Então, assim, porque para eles fica muito fácil. Né? Então, assim, e como que... E aí tem essa preocupação, como que o dinheiro chega? O que eu preciso fazer para ganhar para isso? Então, eles precisam da linguagem sempre. deles, de acordo com a idade, ali de forma lúdica, eles precisam de entender. Né? De cada fase, você vai implantando ali como que funciona a vida. Porque isso né? cresce e fica internalizado depois, né? Muito legal. Bom, a gente já caminhando para o final, eu queria que vocês contaram algumas histórias boas aí de algumas situações, se vocês quiserem contar mais. A gente sempre pede para contar no final alguma história que... Kênia contou alguma? Morgana, você lembra de alguma para contar? Você contou duas, Conta uma história aí pra gente, de um caso bom. A gente citando, e nossos cooperados também, daquela experiência na parte de hotelaria e tudo, né? E tem um até que nós vamos fazer a visita matinal, né? Ela gosta de convidar a gente para o café da manhã, e aí a gente participa de alguns momentos. E aí, quando entra, o hóspede coloca a data, e quando é o aniversário, é no café da manhã, e o hóspede nem espera o bolinho. E ela fala que tem hóspede que volta lá em todos os aniversários por conta do simples bolinho, mas aquilo marca presença, então... experiência. E um dia nós presenciamos, né? Sim. Um dia nós estávamos no café da manhã, a gente estava ali conversando, e aí começou, né? Às vezes eles jogam alguma coisa no chão, né? Porque a pessoa até assusta, a pessoa tá ali. Aí eu olhei assim, comecei a cantar parabéns, ela falou assim, é um hábito que a gente tem aqui, ele coloca, e só que ele não fica sabendo de nada. Então, ou aborda ele no café da manhã ou no jantar. Então ela falou assim, no jantar é outra experiência. Que legal. Tá esperando. E às vezes aí a pessoa fica tão surpresa, mas tão grata, que fala, agora eu só vou passar meu aniversário aqui. Né? Então ela falou assim, e assim... Para o hotel é muito simples, mas para quem está recebendo é muito grandioso. Demais, é a experiência, né? É a pessoa se sente única. Não é sobre o bolo. Não, é sobre a experiência. Como a gente falou, não é quanto custa, né? É um sentimento o propósito que aquilo vai atender, né? É o valor. É o valor. Daquilo, né? Então, muito legal. Essas histórias, de vez em quando, o pessoal conta mesmo, assim, desse olhar humano mesmo pro próximo, né? Isso é muito bom. De fato, a gente consegue... não só na hotelaria, vocês que lidam com gente também, mas a gente... manter essa conexão, isso não tem preço mesmo, não. É porque hoje a gente vive num mundo que nós estamos tanto no automático que algo tão simples passa despercebido e que não te custa fazer aquilo. Exato. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu Quem nós estamos nos tornando e para onde estamos indo. A gente precisa de respirar, né? Inspira, expira
E porque senão você fica só no automático e você não vê, né? Exato. Tem gente que não fala nem bom dia. Isso em tudo. Né? Nossa, Então, como, né? Então, tem tantas coisas que a gente... É um diferencial muito grande na cooperativa, né? Tem gente que vai lá na agência só para tomar o leite com canela. Eu vou lá. Quando eu fui, eu não tomei esse. Então, assim, alguns... Sim, então, assim, a gente tem um cooperado que vai lá todos os dias, 10 horas da manhã. Nossa. Aí eu falo assim... Eu brinco com ele assim, você podia pagar um café pra mim. Ele, claro que eu vou pagar um café pra você. Vou pagar um leite com canela. Então ele falou assim, Kênia, pra mim, sábado eu sinto falta. Nossa. Então assim, não é um café. Lá na empresa dele, ele tem café. Ele falou, eu gosto de chegar aqui, eu gosto do ambiente, eu gosto de escutar o bom dia de vocês, aí eu pego meu café na máquina, eu tomo meu leitinho com canela, aí eu vejo um outro. Então, assim, pra ele é uma experiência. É porque o pertencimento que vocês possibilitam é grande, né? Então a pessoa se sente pertencente. Dona, ela vai lá, ela gosta de ver como é que tá tudo. É porque então... a gente preza muito, né? O pilar nosso principal sempre foi, desde o início. E a gente, mesmo que você tem esse desafio, né? Quando eu sou pequena, eu consigo manter. Esse é o desafio. Eu tinha 3 agências, agora eu tenho 85. Eu estou em 5 estados. Então, assim, todas as agências têm leite com canela. Todas as agências têm a balinha do Cicobi, tem a bolachinha. E é para ser tratado daquela forma. Então, a pessoa, ela não vai lá, ela não precisa de ir lá para pagar uma conta. Ela não precisa, porque hoje está tudo no aplicativo. Inclusive, a gente não falou, no nosso aplicativo tem Minhas Finanças, que a pessoa faz o controle ali. Legal. Muito interessante. Dentro da conta, ela entra lá Minhas Finanças. Então, hoje, as pessoas que vão ali nos nossos atendimentos, nossas agências, não é em busca de pagar uma conta, de sacar um dinheiro, não é sobre isso. É sobre relacionamento. A gente tem cooperado que, olha, eu vou fazer esse negócio, mas antes eu vim conversar com você. Então, assim, essa confiança que a gente construiu, que não é fácil. Não. Como na hotelaria a gente fala de experiência, a gente também fala de experiência. O que a gente vende? Experiência para o cooperado. Então, isso é muito importante para a gente. Que perfeição. Adorei, gente. E assim, outra coisa que eu queria perguntar para vocês, a gente falou sobre coleção Financinhas, mas tem alguma outra leitura que vocês querem indicar para o público, para o pessoal? Eu vou indicar que nós falamos muito sobre ele aqui, a Psicologia Financeira, né? É um livro fenomenal. E lá ele fala que não é sobre dinheiro, é sobre emoção. Emoção, comportamento, espelho. Lá ele fala que dinheiro é muito mais psicológico do que material. Então, é uma leitura que vale muito a pena. Ótimo. Então, vai estar na descrição do vídeo também, a gente vai deixar. E o crédito vale mais que dinheiro. Foi uma leitura também incrível, porque a gente fica muito naquela assim, ter crédito é ruim, eu estou me endividando, mas a sua dívida é uma dívida boa ou dívida ruim? Está de acordo com o seu propósito? Então, vou deixar isso. Ótimo. Eu achei o máximo essa história do capital de terceiro. Eu amei isso aí, vou usar sempre agora. Tem tantas siglas que eu nem usei, porque a gente, assim, eu fico me policiando para usar uma linguagem mais simples, claro. né? Porque a audiência, a gente precisa de aproximar da audiência, não afastar. Tem alguns termos técnicos, muitos americanizados, eu evito usar, né? Porque senão... Nem precisa. Né? E a gente não pode ter essa cultura, né? De ficar valorizando do americano sempre é melhor. Então, a gente tem que ter cuidado com essas linguagens. Eu não gosto muito de usar, não. A gente precisa ser acessível. No meu ramo, por exemplo, de administração e de negócio, todas as palavras são americanizadas. São mesmo. Marketing e eu falo também. Marketing. Nós nem viemos de terno, né? Bem informal. Mas a ideia é essa, a ideia do Solution Cast é essa também. Foi um papo que eu amei, gente, amei. Tava com expectativa já alta, que ia ser muito bom. E aprendi muito, sempre aprendo muito, mas quando fala de finança, toca muito no nosso dia a dia. Não tem como você não repensar, falar, opa, isso aqui, de fato, eu acho que foi muita emoção. Então, eu amei de verdade, quero agradecer vocês mais uma vez de estar aqui, não só Cicobi, mas outros patrocinadores nossos que apoiaram o projeto todo, né? E aí a gente está falando não só de ideia, apoiaram o propósito do Solution Cast, a gente falou sobre isso aqui. Então, a Lival Hotéis e Resorts apoiou o nosso propósito, patrocinou a gente, acreditou no projeto, né? E possibilitou ter esse retorno desse sonho que começou internamente com o nosso time aqui de marketing. Então, ter essas marcas que apoiam esse capital de terceiro aí foi muito legal, foi muito bom. Então, Lival Hotéis e Resorts,
É o pessoal da Co-Owner também, que é o pessoal da ONI, que a gente falou sobre seguros, em relação até sobre isso, essa proteção dos hóspedes e tudo mais. A gente bateu um papo com eles também sobre isso, então agradecer. Vocês, obviamente, sem palavras, desde o começo também com a gente. E o pessoal do Colégio C3, também aqui de Caldas Novas, que apoia a gente com a parte da infraestrutura. Sempre agradeço com o coração quentinho em relação a eles, ao pessoal que foi super bacana também de apoiar o projeto. E agradecer vocês, pessoas aqui, Morgana, né, como eu falei, nossas filhas estudam juntas, foi super coincidência, nem sabia, elas já se davam certo. Falei, Morgana, mas a iSolution tem conta lá. Eu falei, como assim? Vamos, né, na porta da escola. Então, conexões que viraram, de fato, coisas reais ali, foi muito espontâneo mesmo. E Kênia também, depois de conhecer, foi um prazer mesmo conhecer você. Eu espero que poder ir lá na agência também, de vez em quando, tomar o leite com canela. Foi muito bom, obrigada, de verdade, gente. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Adorei o projeto também. Helena já vai ganhar o presente. Ó, minha filha é o presente. Hoje tem presente. Hoje tem. E é isso, parabenizar vocês pelo trabalho. Não conhecia tanta coisa que vocês fazem. Foi muito bom saber e conhecer também um pouco mais. Espero que nossa audiência também fique empolgada em investir e planejar financeiramente, porque precisa, né? O futuro. Isso aí. Eu também agradeço, né, no seu nome aí, conduzindo aí o podcast, né, o iSolution Cast, aí também todos os sócios da iSolution, toda a equipe que está aqui conosco, foi um prazer. Nem vi a hora passar, para mim tem 20 minutos passa rápido, conversar, passa rápido. Então, prazer imenso, né, de contribuir, falar um pouquinho, né, um pouco aqui da cooperativa, do trabalho, do propósito dela. E um despertar, né? Que é um tema muito relevante. Mas muito obrigada. Obrigada eu. Agradecer também a oportunidade de estar aqui, parabenizar o projeto novamente. Obrigada, sabe? gente. E que continuemos aí essa trajetória. E tem muito assunto. Segunda temporada, com certeza, vocês vêm de novo pra gente falar mais coisa. Acho que aprofundar talvez um pouco mais, né? Falar um pouco mais difícil, quem sabe, porque a gente falou muita coisa, mas quando é aprofundar, eu sei que aí abre o mundo. E obrigada, de fato, mais uma vez, gente, é isso. Nossa audiência também, muito obrigada por essa temporada maravilhosa. A gente está chegando no finalzinho aqui. Então, sempre peço para que vocês compartilhem, né, o episódio, comentem, tragam sugestões de quem vocês querem que a gente traga. Tragam sugestões do formato, inclusive, também. A gente está sempre aberto a ouvir a audiência. Peço que vocês curtam, comentem, enfim, compartilhem, como eu já falei. E espero vocês até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.